A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Eu estou aqui no último andar da igreja. Aleluia. São 5 horas, aliás, são 10 para as 6 da manhã. E eu queria deixar alguma coisa que Deus me trouxe nesta manhã para todos nós, para nós nos edificarmos em nome de Jesus. Eu acordei com um sonho. Eu sonhava que um irmão vinha falar comigo. Ah, pastor, o pastor lá da minha igreja, ele só vive agradando aqueles irmãos de boa situação. E só agrada esses irmãos de boa situação. Aí eu encontrava com ele no monte, ele falava, esse monte não tá bom não, olha lá o que tem lá. E aí eu acordei com esse sonho, com esse irmão reclamando de tudo. Depois eu via ele com uma atitude suspeita, fazendo alguma coisa errada escondido. Aí eu falei assim, Deus por certo quer que eu fale sobre isso. Vou botar alguma coisa no YouTube pra gente ser edificado. Bom, Deus me chamou a atenção, então eu fui lá para o Salmo 101, no versículo 5 que diz, não espalhe, farei calar ao que difama, o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes, de coração orgulhoso. Entendeu? Salmo 101, versículo 8. Farei calar ao que difama, o próximo às oculta. Então, quer dizer, Deus aqui na sua palavra diz que vai tampar a boca do difamador. Não é? Então, eu leio também lá em Levítico. Em Levítico, capítulo 19, versículo 16, olha o que diz. Não espalhe calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Tá vendo? Repetindo, não espalhe calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Tá vendo? Como a gente não pode ficar falando mal de ninguém, fazendo calúnia. Aí eu vou lá para Tiago. Tiago capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz, toda espécie de animais, ave, réptil e criaturas do mar doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno. Tá vendo? A palavra de Deus que diz a respeito da língua, que a língua é um mal incontrolável. Quer dizer, a pessoa que fala muito, muito vai errar. Você tem controlado a sua língua ou você é de muito falar? Tá vendo? A Bíblia diz que se você controlar a sua língua, você vai ser perfeito. Tá vendo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus me acordou nessa manhã cedinho, ó. Ainda está noite aí, ainda está noite. Aleluia. Falei, eu vou lá para cima do telhado da igreja, último andar, que lá eu posso falar mais alto, no salão da igreja dá muito eco. Então eu estou aqui para falar com vocês. A nossa vida é de comunicação com Deus. Deus está sempre nos falando alguma coisa importante. E como Ele está me direcionando a colocar muita coisa no YouTube, então eu tenho que ficar atento para aquilo que Deus quer que eu coloque.
que eu sei que vai servir para você que ache esse vídeo no YouTube e Deus vai falar contigo. Mas lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Tá vendo? Nós temos que ser cumpridor da lei. Amém? Aleluia! Nós temos que cumprir a lei. E cumprindo a lei significa que você não vai ficar julgando ninguém. Nós temos que cumprir a lei. Quer dizer, Deus espera que a gente seja o quê? Exemplo. Poxa, aquele irmão lá não fala mal de ninguém. Então, nesse sonho, eu encontrava com esse irmão. Aliás, eu ia chegando no monte e ele vinha ao meu... Ele vinha... Ele se encontrava comigo. Vinha falar comigo, ele me abordava. Ô pastor, lá naquela igreja onde eu estou, lá, aquele pastor só sabe ficar agradando os irmãos de boa posição. Os outros ele não agrada. Quer dizer, ele não tinha que falar nada, ele estava falando mal do pastor. Aí eu ia subindo o monte, ele falava assim, poxa, esse monte aqui está muito ruim, porque tem um monte de gente fazendo coisa, falando um monte de coisa aqui, esse lugar aqui não está muito bom, reclamando de tudo. Eu falava assim, irmão, é só você não dar atenção. Não dê atenção a essas coisas, não. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá, não dê atenção, não. Mas ele não prestava muita atenção no que eu falava. E depois que eu descia do monte, ele estava descendo, né? E eu estava subindo. Ele ia embora. Depois eu encontrava com ele numa situação em que ele estava fazendo alguma coisa escondido. Tá vendo? Tiago 5,9 fala assim, ó. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está à porta. Então, quer dizer, Jesus está te olhando. Jesus está te olhando. Jesus está prestando atenção em você, não é? Então, é isso que diz. Irmão, não se queixem um dos outros. Ele estava se queixando do pastor, se queixando do monte. Eu falava para ele o quê? Irmão, não presta atenção nessas coisas. Filipenses 2,14 diz, façam tudo sem queixas, sem discussão. Tá vendo? Sem queixa, sem discussão. Então, Deus não se agrada que a gente fique discutindo uns com os outros, não é? 1 Pedro 2,1, olha o que diz 1 Pedro 2,1. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Judas 1,16, olha o que diz. Estas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. É o caso do pastor que ele falou, né? O pastor agradando os outros por interesse. Tá vendo? Pastor é para agradar a Jesus, aleluia. Pastor é para pregar a palavra de Jesus, não é para pregar a palavra de homem, agradando o homem, não é verdade? E aí a questão desse irmão é que ele foi juiz. Então, se você vê uma situação dessa, você não tem que ficar reclamando de ninguém, né? Aleluia. Entrega para Deus e segue teu caminho. Êxodo 16:3. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas da carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então, tá vendo? Que situação? Estava aqui reclamando de quem? Estava reclamando de Deus. Porque Deus que levou o povo de Israel para o deserto, estava reclamando de Deus. Tá vendo? A gente tinha que estar lá no Egito. Não é verdade?
Deus nos leva em cada situação e a gente fica reclamando. Deus que colocou você nessa situação de provação. Aí você fica reclamando da situação de provação que você está passando. Então você está reclamando de quem? Você está reclamando de Deus. Tá vendo? Nós estávamos lá no Egito, né? Sentava ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Tá vendo? Você já viu gente assim que só vive para reclamar? E você assim, mas essa pessoa não para de reclamar. É porque essa pessoa precisa de uma libertação. É um espírito que está nessa pessoa. Entende? É um espírito que está nessa pessoa. Êxodo 15, 24, olha o que diz. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Tá vendo o povo reclamando porque não tinha o que beber? Só vive a vida reclamando. Você conhece pessoas assim, que só vive a vida para reclamar? Números 16, 41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Tá vendo? Falando mal de Moisés e de Arão, tá? Só para reclamar. Romanos 9:20, olha o que diz Romanos 9:20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que o formou? Por que me fizeste assim? Pessoas que reclamam de si mesmo. Eu não queria ser desse jeito. Eu não queria ter nascido pobre. Eu não queria ter nascido baixo. Eu não queria ter nascido alto. Eu não queria ter nascido com um olho dessa cor. Eu queria ter uns olhos azuis. Reclama de si mesmo. Insatisfeito com a vida. A Bíblia diz, em tudo dai graças, né? Então, essas pessoas são derrotadas. Essas pessoas estão mal com eles mesmos. Você é desse tipo? Você está mal com você mesmo? Vença você. Vença esse demônio que está em você. Vai buscar a tua libertação. Vai buscar o poder de Deus. Para você ser uma bênção, você tem que ser um vaso de bênção. Você tem que trazer bênção para a casa de Deus. João capítulo 6, versículo 41, 42 e 43 diz: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, parem de me criticar. Tá vendo? Jesus teve que chamar a atenção dele. Pare de ficar me criticando, não é? Quer dizer, Jesus queria que eles entendessem o que Jesus estava falando. Que Jesus é o pão da vida, quer dizer, Jesus tem o alimento que o homem precisa. E você fica se alimentando de quê? O crente tem que se alimentar de Jesus, para que a boca fale o que está cheio o coração. Nós temos que nos alimentar de Jesus. Eu me alimento de Jesus dia e noite. Qualquer hora eu estou disposto, tá? Louvado seja o nome do Senhor para me alimentar de Jesus. Êxodo 17:3 diz, mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, porque você nos tirou do Egito, foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? No deserto, Êxodo 16:2, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. E por último, para finalizar, aliás, ainda tem mais aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Tá vendo? Alguém precisa de ajuda? Você vai lá ajudar, sem reclamar. Isaías 40:27. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. Ó meu Deus, não considera a minha causa? Quer dizer, pessoas que reclamam com Deus, Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação, Senhor? Irmão, tire uma lição daquilo que você está passando agora.
porque você fica reclamando que está sofrendo. Deus te chamou para sofrer pelo nome de Jesus. Tire uma lição disso que você está passando agora e para de reclamar. Enquanto você está reclamando, Deus não vai trazer a tua vitória, porque Ele quer que você aprenda a lição. Aleluia! 1 Coríntios 10, versículo 10 e 11. Olha o que diz. E não se queixem, como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. 1 Coríntios 10, versículo 10 e 11. Vamos finalizar aqui.